O que acontece quando Deus limpa a sua mente? Você já parou para pensar que a maior batalha da sua vida talvez não seja contra problemas visíveis, mas contra um exército silencioso de pensamentos dentro da sua própria mente? A prisão mais dura não tem grades. Ela é construída com lembranças não resolvidas e vozes do passado que se transformam em correntes invisíveis. Mas você não chegou a este vídeo por acaso. O que você vai ouvir é a resposta para uma oração que você fez em silêncio. Poucos conhecem este segredo. A mente também precisa ser purificada. Há pensamentos que agem como parasitas, roubando sua fé e sua coragem. Mas hoje, isso chega ao fim. Fique até o final, porque juntos faremos um ato profético que pode marcar o início de uma nova fase na sua vida. Se você sente que esta palavra já está tocando seu coração, escreva nos comentários: Senhor, limpa a minha mente. Esse gesto simples é um compromisso com o processo de cura que Deus vai começar em você. E se você acredita que esta mensagem pode alcançar outras vidas, curta este vídeo para que a palavra se espalhe. A mente é o verdadeiro campo de batalha. A purificação da mente começa com a consciência de uma verdade. A guerra espiritual mais intensa não acontece lá fora, mas dentro de você. Muitos tentam vencer vícios e comportamentos destrutivos, sem perceber que tudo isso é apenas um reflexo de pensamentos invisíveis. A palavra de Deus é clara em 2 Coríntios 10. Paulo afirma que as armas da nossa guerra são poderosas para destruir fortalezas e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Perceba que o inimigo não precisa tocar na sua vida. Basta conseguir espaço na sua mente. É por isso que está escrito em Provérbios 23, assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Ou seja, sua vida segue a direção dos seus pensamentos. Muitos continuam presos, mesmo orando e jejuando, porque tentam viver uma fé profunda com uma mente superficial, ainda cheia de crenças antigas e traumas não resolvidos. Enquanto isso, o inimigo sussurra mentiras que parecem suas. Eu não sirvo para nada, ou Deus me esqueceu. Mas Jesus nos mostrou o caminho no deserto. Ele respondeu ao inimigo com a verdade. Está escrito. Essa é a chave. Sua mente só pode ser limpa quando é preenchida com verdades eternas. As crenças limitantes precisam ser deixadas para trás. Essas crenças foram instaladas em todo o mundo pelo inimigo no início dos tempos. O inimigo percebeu que se fizer você acreditar que é incapaz de mudar a sua vida, fica fácil te afastar do Criador. Quando o inimigo consegue adestrar a sua mente para se sentir incapaz. Os seus pensamentos criam uma realidade de pobreza e sofrimento. É como abrir um quarto escuro da alma. Quando a luz da palavra entra, você percebe que muitos dos seus medos e sentimentos de incapacidade nunca vieram de Deus. Você já se perguntou por que muitos crentes estão na igreja há décadas, porém continuam sempre em falta de dinheiro e sofrimento? A verdade é que esse segredo é conhecido por poucos e aplicado por quase ninguém. Além de orar, você precisa mudar seu pensamento. Você é feito à imagem e semelhança do Criador do Universo. Isso significa que só você pode criar a sua própria realidade. Seus pensamentos e atitudes criam a realidade que você vive hoje. Pensamentos de incapacidade levam a fracasso. Pensamentos de medo fazem tudo dar errado. O primeiro passo é perceber que você está preso em um círculo vicioso, tendo os mesmos resultados. É necessário fazer um raio-x da própria vida. Lembre-se que você não pode se libertar daquilo que ainda protege na sua mente. Deus quer renovar sua mente, para que toda a sua vida seja transformada. A Bíblia diz em Romanos 12, sejam transformados pela renovação da sua mente. Não basta pensar positivo em poucos momentos. Não basta ter fé apenas no culto. O Evangelho nos chama a algo muito mais profundo.
substituir a mentira pela verdade, os pensamentos humanos pela mente de Cristo. E esse processo exige coragem. Você está disposto a deixar Deus purificar sua mente tanto quanto seu coração? Está pronto para permitir que Ele toque em áreas que você nunca deixou ninguém tocar? Se a resposta é sim, a jornada está apenas começando. Escreva nos comentários: eu sou forte e corajoso, para ativar essa bênção em sua vida. A história de Elias e a caverna. Você já sentiu que o corpo está firme, mas a mente está em colapso? Isso não acontece apenas com os fracos. O profeta Elias, que fez fogo cair do céu, logo depois da maior vitória da sua vida, fugiu por causa de uma ameaça. O que derrubou Elias não foi a inimiga Jezabel, foi o colapso interno que a ameaça despertou. A chave aqui é: o que te paralisa não é a luta, mas o estado da sua mente quando a luta chega. Elias se escondeu em uma caverna, o lugar simbólico onde a mente entra em colapso. Lá dentro, ele começou a repetir: eu não sou melhor que meus pais. Já basta. Senhor, tira a minha vida. Uma mente exausta distorce a realidade. Ela te faz sentir sozinho, fracassado e insuficiente, mesmo depois de já ter visto Deus agir. Mas o mais belo é que Deus também conhece a caverna. Ele foi até lá, não com bronca, mas com uma pergunta de cura. O que você está fazendo aqui, Elias? Essa pergunta não era sobre geografia, era sobre a alma. Era como se Deus dissesse: quem convenceu sua mente a se esconder? O que aprendemos é que uma mente cansada não consegue enxergar o que Deus ainda está fazendo. Pensamentos que viram, prisões invisíveis. Pensamentos criam sua realidade. A Bíblia nos conta que da forma que o homem pensar assim, ele é. A mente humana é como um solo fértil, e tudo que você planta ali cresce. Esses muros são formados por frases que você ouviu ou disse a si mesmo tantas vezes que viraram verdades. Frases como: você nunca será suficiente, você sempre falha, Deus não te ouve. Mas Deus nos deu armas espirituais para derrubar essas prisões internas. Toda vez que você declara uma promessa bíblica, uma rachadura surge no muro. Toda vez que você rejeita um pensamento de fracasso, uma pedra cai. A limpeza da mente não acontece sozinha. Você precisa se posicionar, precisa vigiar o que pensa, discernir a origem dos pensamentos e declarar: isso não é de Deus, não terá lugar na minha mente. E aqui vai uma verdade dura. Alguns pensamentos que você alimenta não são apenas negativos. Eles são crenças e traumas imputados em sua mente, e dizem que sua fraqueza é maior que o poder de Deus. Fortalezas são erguidas com repetições, mas também podem ser demolidas com repetições. Quando você insiste em pensar o que Deus pensa, sua vida se alinha e a paz chega. Fique até o final, porque juntos faremos um ato profético. Decretos que vão eliminar as crenças limitantes e te ajudar a subir para outro patamar de sua vida. Escreva nos comentários: o Espírito Santo está dentro de mim para ativar essa bênção em sua vida. Renovar a mente, um ato de adoração. A transformação da mente não é um evento instantâneo, é um processo contínuo e sagrado. Renovar a mente todos os dias é um dos maiores atos de adoração que podemos oferecer a Deus. Paulo foi direto em Romanos 12. Transformem-se pela renovação da sua mente. O verbo usado ali indica uma ação contínua. A cada manhã, você decide o que vai permitir que ocupe a sua mente. A mente é como um campo. Se você não planta sementes de vida, ervas daninhas tomarão conta. Acredite nas palavras que Jesus tem para você. Você é mais do que vencedor, mesmo que a realidade hoje não seja de vitória. Seus pensamentos do passado te trouxeram até aqui. Mas a partir de hoje, você tem o conhecimento para criar um futuro melhor. Essa é a receita da renovação. Exige coragem, disciplina e humildade.
Mas é nesse esforço diário que a verdadeira transformação acontece. A paz de Cristo governa seus pensamentos. O medo perde força, a culpa perde espaço e a fé se fortalece. Hoje, o Espírito Santo te convida a acreditar nas palavras de Cristo. Você é forte e corajoso. O Espírito Santo está dentro de você, te impulsionando a crescer. O poder das palavras para moldar a mente. Suas palavras não apenas revelam o que você pensa, elas também moldam sua mente. É um ciclo. O que você pensa alimenta o que você fala. E o que você fala reforça o que você pensa. Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração, Mateus 12, e Provérbios 18 vai ainda mais fundo. A vida e a morte estão no poder da língua. Quantas vezes, sem perceber? Você mesmo reforçou sua prisão mental com frases como: eu nunca consigo ou nada dá certo para mim. Cada repetição dessas palavras é como um tijolo que afasta você da mente de Cristo. Em outras palavras, se você deseja ter mais sucesso, se você deseja ter mais dinheiro, mas acredita que é difícil, se você acredita que existe crise e por isso não é possível ganhar mais dinheiro, com esse pensamento você está dizendo: eu não acredito que Deus é capaz de prover em minha vida. O Espírito Santo está dentro de você. Pensamentos de incapacidade são demonstrações de falta de fé que Deus pode prover, pois é Deus que está em você. Entenda, quando você senta para estudar para concurso público, o Espírito Santo está estudando com você. Quando você vai para o trabalho, o Espírito Santo está trabalhando com você. Quando você sonha com um futuro melhor, o Espírito Santo está sonhando com você. Caiu a ficha? Quando você duvida de si mesmo, você está duvidando que Deus pode te conduzir para um resultado de vitória. Agora, imagine o oposto. E se você passasse a alinhar sua boca à palavra de Deus, declare todos os dias: eu tenho a mente de Cristo, ou a paz de Deus guarda minha mente. Essas declarações não são frases de autoajuda. São sementes espirituais que, ao serem regadas, transformam completamente o terreno da sua mente. Davi entendia isso em meio ao desespero. Ele falava à própria alma: por que estás abatida? Espera em Deus. Ele não esperava sentir para falar, ele falava para transformar o que sentia, porque a mente é treinável e será moldada pelo que você mais repete, especialmente quando ouve de sua própria boca. Você vence proclamando o que Deus já disse a seu respeito e não lutando em silêncio. O ambiente que você vive e sua mente. A purificação da mente não depende apenas de um processo interno. O ambiente ao seu redor tem um peso enorme na forma como sua mente pensa. A mente é como uma esponja, absorve tudo, consciente ou inconscientemente. Se você passa tempo demais em lugares carregados de negatividade, sua mente será intoxicada. A Bíblia é clara: não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15. O salmista em Salmos 1 descreve uma progressão perigosa. Primeiro você anda, depois para e por fim se senta. A mente se acostuma e o que antes parecia errado passa a parecer normal. Isso não significa viver isolado, mas viver de forma intencional. Escolha amizades que querem crescer, amigos que estudam e procuram melhorar suas vidas. Evite estar junto a pessoas que reclamam muito e nada fazem para melhorar suas vidas. E, quando não puder evitar um ambiente tóxico, fortaleça sua proteção interior com oração e promessas de Deus. Transforme sua casa em um refúgio espiritual. A paz de Deus não depende da decoração, mas da atmosfera que você constrói ali. Quando sua mente encontra descanso, ela se torna um terreno fértil para a voz de Deus. O medo, o inimigo silencioso da fé. O medo é uma das estratégias mais cruéis do inimigo. Ele não grita. Ele se infiltra em silêncio na sua mente, controlando suas escolhas. O mais perigoso não é o medo que gera pânico, mas o que se instala devagar,
tomando o espaço que deveria ser ocupado pela fé. Quantas vezes você deixou de dar um passo importante porque a pergunta, e se der errado, não saía da sua cabeça? Esse é o poder do medo. Ele grita tão alto que abafa a voz suave de Deus. Mas a Bíblia é clara. No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 4. O medo só encontra espaço onde existem dúvidas sobre o caráter de Deus. Foi assim com Israel, que recuou diante da terra prometida. Por isso você precisa declarar com autoridade: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1. Cada vez que o medo tentar se levantar, substitua-o por essa verdade. Não lute fugindo, lute com oração, louvor e passos de fé. Uma mente livre não é controlada pelo medo, é guiada pela paz. A comparação, um veneno que rouba a identidade. Entre os inimigos invisíveis da mente, poucos são tão destrutivos quanto a comparação. Ela começa parecendo admiração, mas logo se transforma em inveja, frustração e inadequação. Vivemos em um mundo onde todos exibem conquistas e, sem perceber, começamos a medir nossa vida pela régua do outro. O problema é que você compara o palco do próximo com os bastidores da sua própria alma. Mas a palavra de Deus nunca te chamou para ser uma cópia. Você foi criado para viver um propósito único. A parábola dos talentos mostra que Deus não exige que o servo de 2 talentos renda 5, apenas que seja fiel. O erro do servo que enterrou seu talento foi justamente se comparar e perder a confiança. Se sua mente está contaminada por esse veneno, declare hoje: eu sou suficiente no Senhor. O tempo dele na minha vida não está atrasado. Sua mente é território santo. Se você chegou até aqui, é porque Deus já começou algo em você. A maioria desiste no meio, mas você foi até o fim. E isso é um sinal. Agora você sabe, seus pensamentos não são apenas pensamentos, eles são portas. E cabe a você decidir quem entra e quem fica de fora. Sua mente não é um depósito de lixo, é um altar, é território santo. E a partir de hoje, nenhum pensamento tem o direito de habitar aí sem ser filtrado pela palavra. Por isso, faça um ato profético agora. Escreva nos comentários: minha mente é território santo. Só o Espírito Santo habita aqui. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se para fazer parte de uma comunidade que ora todos os dias. Você não foi chamado para sobreviver, foi chamado para florescer, e a transformação já começou. Chegou o momento mais importante desse vídeo. Vamos fazer decretos poderosos para desfazer as crenças limitantes e firmar sua mente em uma frequência elevada. Prepare seu coração e repita comigo: decreto que minha mente é renovada diariamente pela palavra de Deus. Nenhuma mentira do inimigo terá poder sobre mim. Eu sou abençoado em nome de Jesus. Eu sou amado por Deus e pelos que me cercam. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou livre de todo medo e ansiedade. Eu sou perdoado e restaurado pelo sangue de Jesus. Eu sou protegido sob as asas do Altíssimo. Eu sou escolhido para viver o propósito de Deus. Eu sou fortalecido em minha mente e em meu espírito. Eu sou cheio da paz que excede todo entendimento. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eu sou guiado pelo Espírito Santo em cada decisão. Eu sou curado em corpo, alma e espírito. Eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou guardado contra toda inveja e toda palavra contrária. Eu sou um canal da graça de Deus para outras pessoas. Eu sou livre de toda culpa e acusação. Eu sou cheio de coragem, fé e esperança. Eu sou luz no meio das trevas, porque Cristo habita em mim. Eu sou renovado a cada manhã pelas misericórdias do Senhor. Eu sou vitorioso, porque aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. A vitória chega, apenas creia.
Chegamos ao final desta oração, mas não ao final do agir de Deus na sua vida. A sua responsabilidade agora é apenas crer e deixar que a paz do Espírito Santo inunde o seu coração. O mesmo Deus que sustentou o salmista nas águas profundas é o Deus que sustenta você hoje. Ele jamais abandona aqueles que confiam nele. O socorro do Senhor é presente e poderoso. Nada, absolutamente nada, pode impedir a mão de Deus de agir em sua vida quando você clama com fé. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que Ele derrame sobre você uma paz que vai além de todo entendimento, uma força que vence qualquer batalha e uma esperança que nunca se apaga. A sua vitória já está decretada. Em nome de Jesus, receba essa bênção hoje e para sempre. Amém.